Imagina só, a gente pegar o livro de 1945, mas não é um livro qualquer. É tipo um arquivo confidencial. O nome dele é Missionários da Luz e foi ditado por um espírito André Luiz para o Chico Xavier. E o que tem de tão especial nele? Bom, ele descreve coisas, fenômenos biológicos super complexos, com uma precisão que, olha, chega a ser assustadora. E o detalhe, décadas antes da ciência sequer sonhar com isso. Então, hoje a nossa missão é investigar esses segredos. Aí a pergunta que não quer calar é: e se esse livro não for só uma história, uma ficção? E se for, sei lá, um relatório técnico vindo de outro plano? Porque, olha, as informações que a gente vai ver aqui, elas são tão, mas tão à frente do tempo delas, que parecem até informação sigilosa, sabe? Coisa que não era pra gente saber ainda. Ok, nossa primeira pista. Ela leva a gente para um lugarzinho minúsculo, bem no centro do cérebro. Uma coisinha que, lá em 1945, a medicina olhava e dizia: ah, isso aí não serve para nada, é só um resto da evolução. Mal sabiam eles o tamanho do engano. A gente está falando da glândula pineal. E é aqui que a coisa fica impressionante, que desafia qualquer lógica. Pensa comigo. Em 1945, o livro já falava que a pineal era tipo um centro de comando essencial. A ciência da época achava que era lixo. Aí, passam-se 13 anos. Chega 1958 e... Bum! Cientistas descobrem a melatonina, justamente o hormônio que a pineal produz e que regula nosso sono, nosso humor, nosso ritmo biológico todo. O livro não só adivinhou a importância dela, ele praticamente definiu. Mas não para por aí. O livro vai muito além. Ele descreve a pineal como a glândula da vida mental. É como se fosse uma antena biológica que, durante a mediunidade, brilha intensamente. E mais, ela soltaria hormônios psíquicos que controlariam todo o nosso sistema endócrino. Para a ciência de 1945, que mal estava começando a entender os hormônios normais, os físicos, isso era pura ficção científica. Não tinha nem como começar a entender. Beleza, se o livro acertou em cheio sobre o cérebro, o que será que ele fala sobre um mistério ainda maior? Como a vida começa. E não do jeito que a biologia explica, mas do ponto de vista espiritual. O que a gente encontra na obra é quase um manual de engenharia da reencarnação. É isso mesmo. Para explicar isso, o livro nos leva para o caso de um espírito chamado Sigismundo. A história dele era complicada. Ele precisava reencarnar como filho de um antigo inimigo para acertar umas contas do passado. Era uma situação emocionalmente complexa que exigia uma precisão, olha, cirúrgica. E o que vem a seguir não é um ritual místico cheio de palavras mágicas, não. É descrito como um procedimento técnico, quase um manual de engenharia biológica espiritual. Então, o ponto-chave de tudo é esse processo de miniaturização. É isso mesmo. O espírito, que é adulto, precisa encolher magneticamente. O livro descreve isso como um processo que faz com que ele perca a consciência aos poucos, voltando a um estado quase de bebê para poder se conectar com o embrião. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, um pulo. É uma transição, uma verdadeira obra de engenharia espiritual. Tá, mas por que precisa encolher? Qual o motivo disso? O instrutor espiritual no livro, um cara chamado Alexandre, explica. Ele diz que o corpo espiritual, o perispírito, precisa ficar maleável de novo. Sabe? Como se fosse uma argila. Ele tem que voltar a ter uma plasticidade para poder se moldar à nova genética, se encaixar nas células que estão se formando e, a partir daí, construir um corpo novinho em folha. Certo? Agora vamos mudar um pouco o foco para outro fenômeno que também é bem intrigante. Se a reencarnação cria um corpo que dura uma vida inteira, como é que os espíritos fazem para criar corpos que duram só um pouquinho, só para aparecerem para a gente? A resposta que o livro dá está numa substância com um nome bem peculiar: ectoplasma. E a descrição disso, olha, é super gráfica, bem detalhada. O ectoplasma é apresentado como uma espécie de força nervosa que o médium consegue colocar para fora pelos orifícios, boca, nariz, ouvidos. É uma substância descrita como leitosa, meio pastosa, fria e bem maleável. Basicamente, é a matéria-prima do nosso mundo físico que os espíritos usam como se fosse uma massa de modelar, para poder se tornar visíveis e até mesmo tocáveis. Só que esse processo todo é perigosíssimo. O livro deixa isso bem claro. Se do nada alguém acende uma luz forte, ou se uma pessoa tenta tocar nessa forma que se materializou, o ectoplasma volta para o corpo do médium com a força de um choque elétrico e o resultado disso, queimaduras reais no corpo físico, lesões neurológicas e até um colapso do sistema nervoso. A fronteira entre os dois mundos é bem delicada.
E essa conexão entre os mundos leva a gente pro clímax da nossa análise, sabe? Onde os fenômenos deixam de ser só algo para a gente observar e viram um alerta, um aviso bem direto. O livro entra num assunto pesado, o vampirismo. Mas calma, não é do jeito que a gente vê nos filmes. Pode esquecer capa, dente afiado, morcego, a coisa é bem diferente. O livro descreve o vampirismo como uma espécie de simbiose parasitária. Espíritos que ainda estão presos a vícios aqui da Terra, eles se acoplam, se ligam a pessoas que têm desequilíbrios parecidos. E aí, nos momentos de excesso, seja com álcool, drogas ou o que for, eles se alimentam. Mas eles não sugam sangue, eles drenam a energia vital da pessoa, a força criativa, a energia emocional. E é nesse ponto que a linguagem do livro volta a ser assustadoramente biológica. Ele chega a descrever a criação de bacilos psíquicos. Pensa nisso, são como larvas espirituais que nascem diretamente dos nossos próprios pensamentos e emoções desequilibradas. Essas formas mentais não só enfraquecem a gente, como também servem de alimento para essas entidades. Elas são o próprio mecanismo da drenagem de energia. Mas o que tudo isso tem a ver? Uma glândula no cérebro, o jeito como a gente nasce, fantasmas, vampiros de energia. Parece um monte de coisa solta, né? Mas não é. O livro conecta todos esses pontos debaixo de uma única filosofia de vida. Logo no prefácio, um mentor chamado Emmanuel resume a ideia central de tudo. A vida, seja aqui ou no plano espiritual, não é um paraíso onde tudo é fácil. É uma oficina de trabalho incansável. E nela, a gente não vai evoluir por favoritismo, não. A evolução vem à custa do nosso próprio esforço. A vitória ou a derrota, segundo ele, depende do que cada um faz. Olha, Missionários da Luz não é um livro de respostas prontas, fáceis. Ele é mais como um mapa de um território que a nossa ciência só está começando a dar os primeiros passos para explorar. E aí fica a reflexão, né? Se o livro acertou sobre a pineal lá em 1945, sobre o que mais ele pode estar certo? Que outras leis que regem a mente, a energia, o destino também estão lá? A pergunta que fica no ar não é só o que a ciência ainda precisa descobrir. A pergunta é o que a gente ainda não descobriu sobre nós mesmos,